Olá, meu povo e minha pova do quinto ano. Hoje, 18, perdão, do 2 de 2021, nossa aula de história, tá? Das páginas 255 a 257. As tradições orais e a valorização da memória. Então vamos lá, sigam-me os bons. A preocupação em preservar a memória é uma das necessidades fundamentais dos seres humanos e foi essencial para a sobrevivência de nossa espécie. As memórias de um povo contribuem para as futuras gerações. Saibam quais são as origens de sua comunidade e quais foram os conhecimentos obtidos ao longo do tempo. A transmissão dessas memórias pode ocorrer de diversas maneiras, como por meio da produção de imagens da tradição oral e da tradição escrita. Ao longo da história da humanidade, a tradição oral, ou seja, a transmissão por meio da fala, foi amplamente utilizada por diversos povos e em muitas sociedades teve relevância ainda maior antes da criação da escrita. Em diversas comunidades, a tradição oral permanece como uma das principais maneiras de comunicar conhecimentos. Nelas, as memórias são transmitidas por seus membros mais velhos, que são muito respeitados e valorizados por seu papel de guardiões da memória de seu povo. Aqui, pessoal, indígena da etnia Guarani, contando histórias para as crianças da aldeia Pindoti, em Pariquera-Açu, São Paulo, 2010. O surgimento da escrita. A escrita é uma das mais importantes invenções da humanidade. Por meio dela é possível organizar e sistematizar uma série de informações, comunicar-se e transmitir diferentes conhecimentos. Uma das formas de escrita que temos conhecimento foi criada pelos sumérios na região da Mesopotâmia há cerca de 6.000 anos. É possível que ela tenha sido criada para atender às necessidades de controlar as produções e as relações comerciais. Além dos sumérios, outros povos antigos desenvolveram diferentes formas de escrita, como os egípcios e os fenícios. Ao longo dos anos, os sistemas de escrita passaram por mudanças. Os símbolos foram se modificando até se transformar em sinais que representavam o som das sílabas de uma palavra. Com isso, foi possível expressar de maneira mais precisa o que as pessoas pensavam e diziam. Conforme as sociedades humanas cresceram e se tornaram mais complexas, novas necessidades surgiram, exigindo sistemas mais eficientes de organização. Assim, além de ser utilizada para controlar as produções e as trocas comerciais, a escrita foi essencial para estruturar a cobrança de impostos e a criação de leis, servindo como base para o desenvolvimento dos primeiros estados. Então, há cerca de 2.800 anos, os fenícios criaram o que consideramos o primeiro alfabeto fonético, ou seja, um sistema de escrita em que letras representam sons. Aí aqui, placa de argila, escrita suméria, produzida há cerca de 4.500 anos. Os primeiros calendários. Além da escrita, ao longo dos anos, as civilizações criaram diversas formas de organizar e registrar a passagem do tempo. Os primeiros calendários, por exemplo, foram criados com base na observação da natureza, seguindo as fases da lua, a movimentação aparente do sol ou uma combinação das duas. Para essas populações, marcar a passagem do tempo era muito importante, pois assim podiam organizar melhor as atividades relacionadas às colheitas e aos rituais. Vamos conhecer dois exemplos de calendários, um desenvolvido pelos antigos egípcios e outro pelos maias. Os egípcios contavam o tempo de acordo com as inundações do rio Nilo. Assim, eles dividiam o ano em 3 períodos principais: inundação, semeadura e colheita. Seu calendário apresentava ciclos de 12 meses, cada um com 30 dias. Mais ou menos assim, né? Representação do calendário egípcio antigo. Os maias, que viveram no continente americano por volta de 1.000 anos atrás, tinham um sistema de contagem de tempo bastante complexo e preciso. Para eles, grandes ciclos se formavam com base na combinação de 2 tipos diferentes de calendário, um solar e um de rituais.
né? Então, representação dos 19 meses do calendário solar dos maias, que tinha 365 dias. Então, vocês vão responder aqui, ó. Qual foi a base para a criação dos primeiros calendários pelas antigas civilizações, certo? É isso que vocês vão fazer. Meus amores, por hoje é só. Amanhã nossa aula de português e artes, tá bom? Um beijo e até amanhã, se Deus quiser.